Boa noite. Foi me incumbido de estar aqui essa noite. A gente fica um pouco nervosa, né? Não tem como. Mas eu agradeço a Deus por essa oportunidade, porque é uma honra falar do Evangelho. E aí já começa a chorar, tá vendo? Então, assim... Esse assunto que eu vou falar hoje, o Senhor tem falado comigo há muitos e muitos anos. E de uns 2 anos para cá, esse, para mim, é o melhor que tem. E vamos fazer uma oração para agradecer a Deus essa oportunidade de estarmos aqui. Senhor, Rei da Glória, obrigado por estarmos aqui. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de falar do Teu Evangelho. Obrigado pela oportunidade de ouvir o Teu Evangelho. O Senhor é um Deus maravilhoso. Aplica a Tua palavra nos nossos corações, Senhor, porque precisamos do Senhor dia após dia. Eu lhe agradeço, Senhor, essa oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ler em Romanos, capítulo 5, versículo 1 e 2. Romanos 5, versículo 1 e 2. Romanos 5, capítulo 5, versículo 1 e 2. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Dou início a essa mensagem com a mesma pergunta que nosso irmão Jó fez aproximadamente há 1500 anos antes de Cristo. Ele diz assim, ele fez essa pergunta: como uma pessoa pode ser justa diante de Deus? Como eu e você podemos ser justos diante de Deus? E a carta aos Romanos, de Paulo aos Romanos, ele responde essa pergunta. Os estudiosos dizem que se a Bíblia fosse a cordilheira do Himalaia, Romanos seria o Monte Everest. E o tema central de Romanos é justificação. Justificação, ela é o coração de toda a Bíblia. O ex-padre Martinho Lutero, ele dizia assim, que com essa doutrina a igreja fica de pé, mas sem ela a igreja cai. Essa doutrina liberta, essa doutrina é paz, essa doutrina é amor. E hoje eu vou falar de justificação, o amor que não se pode medir, o amor que não se pode explicar, esse amor que só Deus tem por nós. Eu não quero que vocês fechem a Bíblia, se vocês fecharam, puder abrir de novo, que a gente vai ler alguns versículos em Romanos. Então, Romanos 5:1, justificados. Mas a gente pode pensar, o que é justificação? Uma palavra assim meio complicada, né? Muitos aqui eu sei que conhecem essa palavra, outros já não conhecem. Não sei, alguns já ouviu muito falar de justificação, outros talvez nunca tenham ouvido falar de justificação. Justificação é um ato legal, jurídico e declaratório de Deus. Sobre o quê? Sobre a base da justiça de Cristo. A justificação, ela acontece no tribunal de Deus, na eternidade. E ela não é dentro de nós. A santificação é dentro de nós. Mas a justificação aconteceu lá, no tribunal de Cristo. Mas há duas verdades que a gente não pode negar. Há duas verdades absolutas. Deus é santo e o homem é pecador. Romanos 1, 18 a 32, não precisa ler agora, porque é muito grande, depois se vocês quiserem ler na casa de vocês, mostra um retrato da natureza do homem.
Depois vocês leem quando você chegar em casa, Romanos 1, 18 a 32. Mostra quem é o homem, quem é a natureza do homem, quem é você e quem sou eu. Romanos 3, 10, agora esse a gente pode ler, vocês podem dar uma viradinha na página. Romanos 3, desculpa, versículo 10 em diante. Todo mundo já achou? Diz assim: não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos, não é alguns não, está falando aqui. Está falando todos se extraviaram. A uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua urdem engano. Veneno de víbora estão nos seus lábios. A boca, ele as tem cheia de maldição e de amargura. São seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. E no versículo 23 diz assim: todos, mais uma vez a palavrinha todos pecaram e carecem da glória de Deus. Albert Einstein, o físico que desenvolveu a teoria da relatividade, ele dizia uma coisa que eu achei interessante, eu estava dando uma lida, ele diz assim, que é mais fácil mudar a natureza do plutônio do que mudar a maldade do coração do homem. E eu conversando com o Gilmar essa semana sobre isso, perguntando para ele, tal, do plutônio e tal, ele falou assim: Karine, não muda. O plutônio, ele não muda a sua natureza, ele é radioativo e ele não muda. E Albert Einstein dizia isso, que era mais fácil mudar do que mudar a natureza maldosa do homem. Mas aí vocês podem pensar comigo: ah, não, eu não sou tão ruim assim, não. Não, eu não mato, eu não roubo, eu pago as minhas contas direitinho. Um socoloteiro, né, que o povo diz aí na rua, né? Um socoloteiro. Né? Não, eu não sou ruim, eu não traio minha esposa, eu não traio meu marido, eu não falo mal de ninguém. Não, eu não sou ruim assim. E eu acredito. Muitas pessoas, ainda muitas pessoas boas, muitas pessoas idôneas, né? Nesse mundo, íntegras, eu acredito. Já vi muita gente dizendo assim: olha, há muita gente boa ainda no mundo. A gente vê tanta coisa ruim, né? Quando a gente liga a televisão, nossa, tem hora que eu até desisto de ver televisão. Nossa, olha que é tanta coisa. Mas aí a gente escuta os outros falando: não, mas ainda muita gente boa. E eu concordo. Vocês concordam? Mas a Bíblia diz que as nossas justiças são como trapo de imundície diante de Deus. Vocês estão prestando atenção? Presta bem. As nossas justiças são como trapo de imundície diante de Deus. Duro, né? Nós pecamos, vamos parar para pensar aqui. Nós pecamos por omissão, obras, né, pensamentos, palavras e desejo do coração. A Bíblia diz que se você sabe fazer o bem e não faz, isso você peca. É por omissão. Esse pecado é o pecado de omissão. Tem uma parte lá em Mateus que eu acho muito assim, interessante, mas fica que ela diz assim, que quando Jesus vier no seu reino, e ele vai colocar todas as nações diante dele, e ele vai separar uns para a esquerda e os outros para a direita. Aí para os da direita, ele vai dizer assim, ó: vinde benditos de meu Pai, entrai para a posse do reino, que está preparado desde a fundação do mundo. Bom, né? Aí ele diz para os da esquerda, e dirá para os da esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer. Tive sede e vocês não me deram de beber. Estava nu e não me vestiste. Estava preso e estava machucado. Doente, vocês não foram me visitar. Aí os povos vão pensar assim: uai, Senhor, vai falar para ele: uai, Senhor, mas quando te vimos com fome, nu, com sede, né? Como que te vimos desse jeito? Ele vai dizer assim: todas as vezes, está lá em Mateus, todas as vezes que vocês não fizerem isso para os meus pequeninos, a mim vocês não fizeram.
Simplesmente a gente pode estar de boa lá em casa, né? Não, estou pecando hoje, não estou pecando não, hoje eu consigo, hoje eu vou ficar quietinho aqui, hoje eu não vou pecar. Estamos pecando, pecado de omissão. É duro, né? Mas tem mais. Pecamos por palavras. A Bíblia diz que nós vamos dar conta no dia do juízo por todas palavras frívolas que proferimos. No dia do juízo, nós vamos dar conta de todas as palavras que a gente falou. Vocês se lembram de alguma daqui semana passada? Eu não me lembro, não. E eu vou dar conta dela. Está na Bíblia. Estou falando que está na Bíblia, né? Eu não. Vamos parar para pensar? Quantas palavras tolas a gente já falou, né? Quantas palavras tolas? Já parou para pensar? Quantas palavras sem precisão a gente falou? Mas a gente vai dar conta dela no dia de juízo. Tem mais. Por obras. Falar como os baianos falam, né? Vixe. Por obras, nossa, vixe, né? Em peca mesmo, não adianta não. Já pensou? Quantas coisas a gente já fez errado? Você já pararam para pensar? Quanta coisa a gente já fez que os pais não viram, que o esposo não viu, que a esposa, ixi, viu também não. Quantas coisas que a gente já fez? E tem mais, esse para mim que é o pior. Por pensamentos e desejos do coração, Deus vai julgar. Nenhum tribunal da terra, esse aqui, ó, tem capacidade de julgar. Sabe por quê? Porque está aqui, ó. E está aqui, ó. Ninguém vê, mas Deus vê. Nenhum tribunal da terra é capaz de julgar esse pecado, que é o pecado do coração, dos desejos do coração. Mas Deus vê, e a Bíblia diz que todos, mais uma vez, todos comparecerão diante do tribunal de Deus. E lá, como o pastor Vinícius disse semana passada, vai se abrir os livros. E naqueles livros vão ser julgadas todas as nossas obras, tudo conforme está escrito nele. E a Bíblia diz, olha aqui para você ver, que Deus não inocentará o culpado. Deus não inocentará o culpado. A alma que pecar, essa morrerá. Está na Bíblia. Sabe por quê? Porque o salário do pecado é a morte. A Bíblia fala claro em Romanos, o salário do pecado é a morte. E lá não vai ter que jeitinho brasileiro, não. Aqui no Brasil é cheio disso, né? Jeitinho brasileiro daqui, jeitinho brasileiro dali. Ah, não, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Que sempre a gente dá um jeitinho, né? Lá não vai ter jeitinho brasileiro, não. Sabe, quando eu olho assim, quando eu olho para a Bíblia, quando eu olho para o Evangelho, quando eu olho, estou falando de mim, quando eu olho para o meu DNA, para a minha carne, sabe o que eu penso, a conclusão que eu chego? Eu não consigo. Eu não dou conta, não adianta. Sabe, o que vem na minha cabeça, igual o Paulo falou, eu sei que da minha carne não habita bem nenhum, porque eu querer fazer o bem, eu quero, mas não praticá-lo. E o mal que eu não quero, esse eu faço. Quem me livrará? Quem me livrará desse pecado, dessa morte? Quem? E volta aquela pergunta no início. Como uma pessoa pode ser justa diante de Deus? Como essa pessoa pode? Como que eu e você podemos ser justos diante de Deus? Vocês já pararam para pensar isso? Ai, eu já vivo pensando essas coisas, sabe? Eu vivo pensando como? Quando eu olho para mim, eu penso como? E a gente não pode, a resposta que Romanos tem para nós. Não podemos ser justos diante de Deus. Mas tem uma novidade para vocês, uma bênção. Mas o que eu e você não conseguimos, Deus fez por nós. Ele é maravilhoso. Sabe como que ele fez isso? Ele enviou o seu filho para morrer em uma cruz. Ele enviou o seu filho como nosso representante, como nosso fiador e como nosso justificador, nosso substituto. Jesus, ele foi naquela cruz, no meu lugar, no seu lugar. Nós não somos nada. A Bíblia fala que a nossa perfeição, os nossos atos de justiça, somos um trapo de imundícia diante de Deus. Nós não somos perfeitos. A perfeição de Deus é muito mais além. Vamos pôr de 0 a 10.
de 0 a 10. 0. Essas são as nossas atitudes. Não conseguimos ser perfeitos. Nunca aqui na terra nós não vamos conseguir ser perfeitos. Mas aonde a gente não deu conta, Deus fez por nós, enviando Jesus naquela cruz em nosso lugar. E ali naquela cruz, foi o palco da ira de Deus e do amor de Deus. Tem um pregador que ele diz assim, eu acho muito lindo, que ele falou assim, que naquela cruz, lá naquela cruz, onde Jesus estava, a Bíblia diz que a ira de Deus, a sua justiça e o amor de Deus se beijaram. Vocês já pensaram nisso? Lá naquela cruz, a ira de Deus e o amor dele se beijaram. A Bíblia diz que toda ira de Deus contra o meu pecado, contra o seu pecado, foi lançada em Jesus. Que aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. A Bíblia fala em Isaías 53, em vários lugares, fala que ele foi moído, que ele foi transpassado por causa do meu pecado, por causa do seu pecado. Ele era rei, gente, ele é rei. Jesus, ele deixou tudo, ele deixou o trono dele, ele se humilhou. A Bíblia fala que ele se humilhou, tornando semelhança a homem. Ele se fez servo para nos dar o direito da vida eterna. E naquela cruz, ele disse, tetelestai. Sabe o que significa? Está consumado, está pago. Sabe o que ele fez ali naquela cruz, quando ele deu esse brado? Tetelestai, está pago. Naquela hora, sabe o que aconteceu? Ele pegou o escrito de dívida que era contra mim e contra você. A nossa dívida, ele rasgou aquela dívida. Naquela cruz, ele rasgou tudo que era contra mim e contra você. E encravou naquela cruz. Naquele momento, ele fez isso. Tetelestai. Nunca se esqueçam disso. Está pago. Não devemos mais nada. A gente não deve mais nada. Naquele momento, ele pagou a minha dívida e a sua dívida. Uma dívida que era impossível a gente pagar, porque nós não somos perfeitos e nunca daríamos conta de ser perfeito para chegar diante de Deus, porque Ele é santo, santo e santo. Naquela cruz, Ele pagou a nossa dívida. E tem mais, Ele não só te perdoou, não. Não, tem que é maravilhoso, sabe o que mais Ele fez? Ele pegou e depositou na minha conta e na sua conta a justiça dEle. Infinito. Agora, quando Deus olha para nós, vê Jesus. Vê a justiça dEle, não é a Karine. Ai, nossa, a Karine é boazinha a ponto de chegar aqui. Não, ela não é. Não, mas Ele vê Jesus. Ele vê a justiça de Cristo. Quando Ele olha para mim. Aí como está lá em Romanos 8. Agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não devemos mais nada. Estamos justificados. Deus em Cristo nos declara justos. Isso é justificação. Quando Deus olha para nós, vê Jesus. Vê a justiça de Deus. Não, justificação, gente. Esse amor não se pode medir. Vamos continuar aí no versículo 1 para vocês verem, de Romanos 5. Tem mais, não acabou aqui não. É muito maravilhoso o que Deus fez. Está aí Romanos 5. Continuando. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa paz aqui, ó, não é essa paz de sentimento, não. Essa paz que está falando aqui no versículo 1, é uma posição, ela não é um sentimento. Essa paz aqui é posição. A Bíblia diz que éramos inimigos de Deus. Vocês sabiam disso, que a gente era inimigo de Deus? A Bíblia fala que éramos inimigos de Deus, éramos réus de julgamento. Diante de quê? Diante de um Deus justo e santo. Lá em 2 Coríntios, diz uma coisa muito interessante. Diz assim, que tudo provém de Deus. Até a fé para a gente crer, vem de Deus. Então, tudo provém de Deus. Que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus. E que Deus, presta atenção, e que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. Então, o que essa paz fala que é uma posição? Nós agora somos, nós somos filhos, Romanos diz.
que antes nós éramos inimigos, agora nós somos filhos. Ele nos adotou através do que Cristo fez naquela cruz. E agora, sabe o que aconteceu? A gente pode chamá-lo de Pai. Abba, Pai. A Bíblia fala que a gente pode chamar ele de Abba, Pai, significa paizinho, intimidade. Eu gosto muito de contar uma história quando eu era pequena assim, né, de idade, né? Eu devia ter uns 5 anos, por aí, 6. E meu pai me ensinou, ele gostava muito de ir para beber, e ele me ensinava a nadar, tal, mas pequenininha, né, 5 anos, imagina aí. Tá, e aí ele me ensinou, o que ele me ensinou? Ele falou assim, olha, você ensinou dentro se mergulhar, e eu ia só um pouquinho e voltava no rumo da escadinha. Aí sempre era assim, ele me ensinava assim, eu ia um pouquinho e voltava, e sempre foi assim, nos primeiros meses, e eu dava conta, eu ia um pouquinho e voltava. Aí teve um dia que tinha um monte de gente lá na piscina, um monte de gente olhando, até minha mãe estava lá. E meu pai foi jogar sinuca bem em cima, e tinha uma escada enorme, lá em cima ele estava jogando sinuca. E quando ele viu, eu estava afogando, ele falou assim, que viu só eu com as mãos, eu lembro das bolhas, que eu não via mais nada, porque eu via só lá as bolhas. Aí eu afogando, eu fazendo assim com as mãos, e ele falou que meu cabelo chegava branco, mas era de verdade, não era com luz igual está aqui não. E você viu que cabelinho branco lá, tudo, né, boiando. E ele pulou lá de cima, com roupa e tudo, correu lá e me salvou. E eu amo contar essa história, porque eu sinto aquele aconchego de paz, sabe? Aquele amor, lá vai eu chorando de novo. Aquele amor, sabe? Então, quando eu olho para isso aqui, que Deus nos deu essa vitória aqui, paizinho, é muita honra. Não existe presente melhor do que esse. Romanos 5 fala, acho muito lindo, Romanos 5 fala assim, que Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido, quando nós ainda era pecador. Ele provou o seu amor lá na cruz. Agora a gente pode chamar de paizinho. Hoje todas as religiões, a maioria das religiões hoje no mundo, é uma tentativa de ter paz com Deus. Mas a Bíblia é clara em dizer que a gente só tem essa paz em Cristo Jesus. Agora a gente pode chamar ele de paizinho. Podemos falar tudo com ele. A gente pode ser, é intimidade, gente. A gente pode falar dos nossos problemas, a gente pode falar da política, a gente pode falar com ele sobre os nossos filhos, sobre o nosso esposo. A gente pode falar com ele de sexo. Pode, por que não? Ele é nosso paizinho. A gente pode falar com ele de sexo, a gente pode falar com ele da namorada, do namorado. A gente pode falar tudo com ele é nosso pai. A Bíblia nos garante isso. E tem mais. Vamos olhar no versículo 2, não parou por aqui não. Porque esse amor realmente não se pode medir. Esse amor, justificação é o melhor presente, não existe. Está aqui, ó, no versículo 2. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes. O que Cristo fez naquela cruz nos garante acesso a essa graça. Que graça é essa? Graça é favor imerecido. A Bíblia fala que graça é favor imerecido. Você não merece, eu não mereço. Mas Ele deu. Ele ama, como diz um pastor muito amado meu. Ele ama, por quê? Porque Ele ama. E Ele, através daquela cruz, o que Ele fez? Ele nos deu acesso a esta graça. Podemos confiar, gente. A Bíblia diz que mediante duas coisas é impossível que Deus minta. A gente pode ficar firme nesse propósito. Não precisa desanimar, não, gente. A gente pode ficar firme, porque Ele não mente. É firme, é como a âncora. A Bíblia fala assim, que é a âncora da nossa alma, segura e firme. Agora a gente tem acesso ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, através do que Cristo fez na cruz. Muitas pessoas hoje tivessem acesso ao Barack Obama, né? Esse povo famoso aí da televisão. Ia ficar feliz, não ia? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Ia ficar feliz, não ia? Nossa, eu? Estou lá no Barack Obama, ele vai me atender. Pensa, o povo ia ficar, né? Mas nós, em Cristo, nós temos acesso ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Criador dos céus, da terra, soberano e eterno, o nosso Pai. Gente, glória a Deus por isso. Agora, em Cristo, nós somos aceitos, nós éramos inimigos. Podemos chegar diante dEle como filhos, como cidadãos do céu. Agora, nenhuma condenação há para nós, nenhuma, mas misericórdia. Oh, glória a Deus por isso. Maravilhoso, não existe outra.
Nós podemos falar com Ele em qualquer lugar, não precisa marcar horário, não precisa falar assim, não, eu tenho que ir em tal lugar, porque lá Deus está. Eu vou ali naquele lugarzinho ali. Não precisa disso, não. Agora, você não precisa assim, ter que passar por segurança para chegar diante dele, eu tenho que falar com Deus, então eu vou passar por segurança. Não. Dá para marcar, agora dá para falar com ele em qualquer lugar, onde você estiver, no ônibus, viajando, tomando banho, andando. Você pode falar com ele em qualquer situação que você esteja passando. Você pode falar com ele. Porque vivemos dias difíceis, não vivemos, gente? Nossa, dias de angústia, né? A gente olha na televisão, a paz está ameaçada no mundo. A depressão está tomando conta do povo. Nossa, tanta gente com depressão, ainda mais quem mexe na área da saúde, vê tanta coisa triste acontecendo, tensão por toda parte, instabilidade do governo, insegurança, as leis foram feitas só para alguns, a gente está vendo aí na televisão, para alguns sim, para alguns não, a inflação só aumentando, a energia, nossa, que absurdo. Os trem está tudo, o mundo, o Brasil e mundo, não é só Brasil não, a gente está vivendo dias difíceis, mas somos filhos, temos acesso à presença de Deus. Essa é a nossa garantia. Ele nos deu essa garantia, gente, vamos tomar posse disso. Vamos viver feliz com isso, mesmo diante da provação. Há um Deus que te vê, que te conhece. Há um Deus, a Bíblia fala que Ele nos selou com o Santo Espírito da promessa. Ele nos deu essa garantia, é o penhor. Ele encheu nós do Espírito Santo, o Espírito Santo habita em nós. É a garantia que a gente vai ter a outra parcela lá na glória. Eu gosto de contar muito assim, gosto de ler muito a respeito de Abraão. Ele estava com 99 anos e sua esposa já velhinha, e Deus prometeu um filho para ele. E falou assim para ele, olha, vai ser uma grande nação. Se você puder contar as estrelas do céu e as areias do mar, se você puder contar, esse é o tanto da sua nação, da sua descendência, falou para ele. O que Abraão fez? Embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, Romanos fala isso, Romanos 4, Romanos fala tudo, gente, igual eu falei, é o coração da Bíblia. Ele creu contra a esperança. Ele creu nesse Deus que deu acesso a mim e a você de falar com Ele. É maravilhoso, não é? É perfeito o que Deus fez para nós, gente. Não existe outro presente melhor. Nada que o mundo possa oferecer. Nada, jovens, que o mundo possa oferecer para você. Vai preencher, vai te dar essa paz. Essa segurança no Deus vivo. Essa segurança, nada nesse mundo pode nos dar esse presente. Justificação, esse amor não se pode medir. Não se pode, é imensurável. Não tem como medir. Quer ver? Vamos continuar aqui para vocês verem, que é maravilhoso. Na segunda parte do versículo 2. E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Essa esperança é garantida, igual eu falei para vocês. Gente, não é essa esperança, assim, a gente fala assim, não, eu tenho esperança que isso vai acontecer, não acontece nada, né? Aí tem uns empecilhos no meio do caminho, vira aquele rolo, né? Às vezes não dá certo, aí o governo muda as coisas. Essa esperança não. Essa esperança que Deus nos deu, ela é garantida. Não precisamos mais ter medo da morte. Um homem uma vez diz uma coisa que eu achei interessante, ele diz assim, ó, quando o homem acha que é alguma coisa, imagina o homem em si, nós e o mundo. Quando ele acha que ele é alguma coisa, nossa, eu sou alguma coisa, eu sou bonzão, sou inteligente, sou rico, milionário, ou várias outras coisas, tem gente que se acha por orgulho no coração. Quando o homem acha que é alguma coisa, vem a morte e diz, não somos nada. Eu achei interessante essa fala desse homem um dia. Quando achamos que somos alguma coisa, vem a morte e nos diz, não somos nada. Mas nós agora, não precisa ter medo da morte, porque Jesus venceu ela para nós. Agora nós temos vida eterna. Ele venceu. É muito confortante isso, é muito libertador, é muito maravilhoso isso. Porque morte, gente, não existe, é a pior dor que tem. Da gente aqui perder um ente querido, não é ruim? Quando achamos que somos alguma coisa, vem a morte e nos diz que somos nada. Mas Jesus venceu ela por nós. Glória a Deus por isso. Em momentos bons e ruins, nós temos essa esperança. Que fomos justificados. Somos filhos, temos acesso ao Rei. Temos a vida eterna. E os justificados têm um nome escrito no livro da vida. Naquela hora que eu te falei que vão abrir vários livros lá, vai ter o livro da vida. Aqueles que estão em Cristo, que creem no que Jesus fez, estão ali.
Como Paulo diz, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com a glória que ia ser revelada em mim, a glória que eu vou ter, a glória que Deus nos deu. Então, por mais que a gente passe luta aqui, por mais que a gente passe aflição aqui, não é nem para comparar a glória reservada por nós. Tudo vai passar. A Bíblia diz que somos como a erva do campo. Ela é linda, né? Ela nasce, fica linda, depois murcha. Nem se lembra mais do dia dela, porque ela vai morrer, né? A Bíblia fala que nem a gente vai lembrar dela mais. Então não precisamos ter medo do passado. Sabe por quê? Porque somos justificados, o Senhor perdoou. Não precisamos ter medo do presente, porque Deus controla a nossa vida. Essa é a garantia. Não precisamos ter medo do futuro, porque Jesus já comprou a nossa entrada no céu. É muito maravilhoso isso. E eu quero terminar essa mensagem que para mim é maravilhosa. Justificação é o coração da Bíblia. Eu amo de paixão. Sabe que quando eu olho para mim, eu falo, ai, glória a Deus, sou justificada em Cristo Jesus. Eu quero terminar essa mensagem com as palavras de Paulo. Se vocês quiserem me acompanhar, está lá em Romanos 8. Gente, Romanos fala tudo, é o resumo da Bíblia. Depois vocês lêem em casa, Romanos, é muito bom. Romanos 8, versículo 31 ao 39. Vou esperar um pouquinho para vocês acompanhar, porque é maravilhoso. Vou fechar essa mensagem agora com essa palavra de Paulo. Vou falar igualzinho, né? Está aqui, maravilhoso, gente. Vamos ler. Que diremos, pois, à vista destas coisas? De tudo isso que eu falei, de tudo que está nos versículos anteriores. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem que intentará acusação contra os eleitos de Deus, gente? Quem vai intentar acusação contra eles? É Deus quem os justifica. Glória a Deus por isso, é Deus quem os justifica. Quem vai condenar? Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu e antes que ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Glória a Deus por isso, Ele intercede por nós, Ele está do lado, Ele é nosso advogado. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem? Será tribulação, angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou essa inflação, ou essas coisas aí do mundo aí que acontece, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. É luta, né? É. Somos considerados como ovelha para o matador. Vamos passar a luta? Vamos. Não adianta você pensar que não vai, não. Está justificado? Tá. Glória a Deus. Mas luta vem. Glória a Deus, porque nós temos Jesus mesmo. Nós temos a garantia. Vamos continuar, tem mais. Em todas essas coisas, todas, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Todas as coisas é alegria, é tristeza, é angústia, é problema, é felicidade, é prazer. Todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Eu finalizo aqui essa mensagem. Vale a pena se ver esse Deus vivo. Seja qual for a idade que você tiver, seja criança, seja jovem, seja mais ou menos assim igual eu, seja velho, seja assim mais avançada a idade, que se Deus quiser eu vou chegar lá, é uma vitória. Seja qual for, vale a pena. É muito bom, gente. Esse amor não se pode medir. Justificação. Esse amor não se pode medir. É bênção na nossa vida, é presente na nossa vida, é muito maravilhoso. Essa oração, agradecer a Deus por esse tão grande presente, que a gente não fez nada para conseguir. Nada. O mérito não é nosso. Nada, é zero. Igual eu falei, de 0 a 10 é 0. Então, nada. E o Senhor se agradou em nos dar, por amor. Senhor, Rei da Glória, te agradecemos por esta bênção que é a justificação. As palavras não podem agradecer o suficiente pelo teu amor nas nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos justificou, o Senhor nos escolheu, a tua palavra nos diz, o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo.
O Senhor nos justificou, o Senhor nos chamou e o Senhor nos glorificará. Obrigado, Senhor, que o Senhor é um Deus que ama. Não merecemos nada, é impossível. Mas o Senhor nos amou. Eu lhe agradeço, Senhor, essa oportunidade de estarmos aqui para ouvir e aprender da Tua palavra. Te agradeço, Senhor, pela justificação, que é um amor que não se pode medir, é imensurável. Te agradeço, Senhor, pelas misericórdias que se renovam cada manhã nas nossas vidas. Te agradeço, Senhor, porque o Senhor é o alvo e a Tua palavra nos diz que é para a gente olhar para o Senhor todos os dias da nossa vida. O Senhor nos dá esse conforto, o Espírito Santo habita em nós, o Senhor nos ajuda nessa jornada aqui na terra, nos ensinando, nos exortando, nos santificando, dia após dia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é muito bom. Obrigado, Pai, em nome de Jesus, por aquela palavra tetelestai. Obrigado, está pago, obrigado, não devo mais nada. No Senhor eu tenho a garantia da vida eterna. Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém.